Quiz da Previdência. As orientações previdenciárias com a doutora Maria Fernanda Forte Mascaro do Pinho. Realização: Mascaro e Forte Ambrósio Advocacia. Doutora Fernanda, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Solange, tudo bem? Boa tarde a todos. Gente, cada vez que eu venho aqui na doutora Fernanda, eu descubro coisas da Previdência que a gente fala, meu Deus, por que eu não procurei um advogado? Mas qualquer dia nós vamos falar. O direito não socorre quem dorme, hein, Solange? Eu já avisei bastante. Teve gente que dormiu bastante. Quem dorme. Gente do céu. Falamos já tantas vezes, né? Prescrição 5 anos, decadência de direito. Vocês têm que ouvir as nossas informações e ir atrás, né? Ninguém vai bater na porta. Então, o direito não socorre quem dorme, fica a dica. E teve gente que dormiu muito. Mas vamos lá, hoje nós vamos falar de revisão da vida toda. Da vida toda. Então, os direitos não socorrem quem dorme, né? Doutora, hoje, né, mais um bate-papo assim, porque a gente escuta muito falar, né, tá em alta, revisão da vida toda, né? Eu preciso ir no INSS para ver se... Porque quando a gente fala revisão da vida toda, todo mundo pensa, eu vou ver para aumentar. Não é assim mesmo? Ninguém quer revisar algo para receber menos, Ninguém quer revisar para receber mesmo. Mas hoje, né, a doutora tem até uma cliente aí que vai nos mostrar. Eu queria que a doutora falasse um pouquinho sobre isso. Revisão da vida toda. A pessoa que chega no INSS, tem duas hipóteses, aumentar ou diminuir? Tem. O assunto está em alta porque realmente o julgamento não acabou. Nós vamos falar uma próxima entrevista aqui, o que está acontecendo lá em cima, porque as coisas ainda não estão andando da forma como deveriam, muitos não estão recebendo, os processos ainda estão sobrestados, porque nem mesmo os juízes sabem o que vai acabar acontecendo por lá. Mas antes mesmo de você pedir, você tem que ver se tem o direito, né? Porque o próprio nome fala, revisão da vida toda. Tem que pegar todas as contribuições desde o início da carreira. Não é escolher as maiores contribuições para jogar lá no programa e melhorar a renda. Não é isso que o julgamento falou que tem que fazer. O julgamento lá de dezembro reconheceu que todas as contribuições dos segurados vertidas antes de julho de 1994 devem entrar no cálculo para a sua aposentadoria, para o cálculo da renda mensal inicial dessa aposentadoria, se você se filiou ao INSS, pagou as contribuições antes de 99, quando mudou essa lei e fez essa bagunça toda aí de interpretação, tá? Então, o que o segurado deve fazer, esse aposentado? Primeiro, verificar se faz mais de 10 anos que está aposentado. Se faz mais de 10 anos que está aposentado, decaiu o direito de pedir revisão. Nem adianta. É o direito não socorre quem dorme, tá? Então, não tem como mais pedir porque passou do prazo previsto em lei de 10 anos. Nós estamos agora em 2023. Eu comecei a receber o primeiro pagamento da minha aposentadoria após 2013, ótimo. Você pode ser contemplado com a revisão da vida toda. Mas você precisa... Ou você pode ser decepcionado. Pode ser decepcionado. Antes mesmo da gente começar aqui a nossa gravação, Solange, fiz uma consulta para uma cliente onde ela trouxe todo o seu dossiê laboral para nós fazermos essa verificação. Como saiu a decisão ano passado, e aí o ministro intimou o INSS para apresentar um plano de pagamento disso e o INSS não fez, e para tentar ganhar um tempo nessa história toda, o que o INSS fez? Criou lá no meu aplicativo do meu INSS um pedido que você pode fazer a revisão da vida toda administrativo. Você pode ir lá clicar e pedir a revisão da vida toda, ou seja, pedir para incluir todos os salários de contribuições anteriores a julho de 1994 para revisar a sua renda.
Mas vamos lá, eu só vou pedir isso se isso for melhorar minha aposentadoria. Porque essa regra criada em 1999 foi uma regra de transição para aplicar os salários de julho de 94 para frente apenas, se isso fosse mais benéfico aos trabalhadores. Então, primeiro passo, verificar se é mais benéfico para o trabalhador aposentado incluir essas remunerações. Porque, como eu deixei bem claro hoje para a cliente, quando a pessoa começa a trabalhar, você é jovem, não é? Você é jovem, sem nenhuma experiência. Muitas vezes começa ao mercado de trabalho como aprendiz, como eu estou com um contrato aqui de trabalho em mãos, Solange, onde a pessoa realmente começou em 1º de fevereiro de 1978 como aprendiz. Então, se eu for incluir todos esses salários que a pessoa começou o seu trabalho, considera que como aprendiz as suas remunerações eram inferiores, eram baixas, porque está começando o trabalho. A revisão da vida toda é muito mais interessante para quem começou a carreira lá em cima. Mas é duro quem começa lá em cima, né? Por isso que você precisa lembrar do seu histórico de trabalho com a Previdência, puxar essa sua vida. Porque aqui nós temos um caso de alguém que começou como aprendiz. É evidente que a aprendiz começou ganhando pouco, um salário mínimo, né? Porque ela estava começando a sua experiência. Tem que agradecer porque alguém deu essa oportunidade de iniciar um trabalho. Mostrar a sua possibilidade de crescimento, o seu envolvimento com o trabalho. Mas, então é importante puxar tudo isso, pegar suas carteiras de trabalho. Segundo passo, o sistema do INSS não tem todas as contribuições, precisa puxar todos os carnês, todas as carteiras de trabalho e aí ir lá na plataforma do meu INSS, puxar esse documento chamado CNIS, que é a nomenclatura. Ele é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, extrato previdenciário. Lá, verificar se todos os seus trabalhos que estão na carteira de trabalho estão lá no cadastro. Puxar o seu processo da aposentadoria, carta de concessão da aposentadoria e verificar todo o tempo apurado, todo o tempo que o INSS reconheceu e verificar se realmente se bate com todo o tempo que você vai encontrar na sua carteira de trabalho. Pois pode ser que alguns períodos não foram reconhecidos. Cabe uma revisão a respeito disso? Cabe, mas precisa fazer essa comparação. O que tem lá no INSS, no seu processo de aposentadoria, o que foi reconhecido, o que tem no seu Cadastro Nacional de Informações Sociais sobre as remunerações recebidas e comparar com as suas provas dos seus contratos de trabalho e das suas contribuições vertidas, tá? Por quê? Nesse caso dessa cliente que eu trouxe aqui como um exemplo para a gente demonstrar todos esses documentos que precisam ser levantados antes de ir lá, clicar, falar assim, quero a revisão da vida toda. Vai lá no INSS, clica lá, pede a revisão. Que nem, por exemplo, essa cliente, se ela não tivesse procurado um advogado, se ela não tivesse vindo aqui, né, e fosse direto no INSS, clicava lá e fazia tudo. Ela ia ser, como que é? Como que é a palavra que nós... Prejudicada ou ela beneficiada? Beneficiada. Então, Solange, ela ia ser prejudicada. Por quê? Veja só. Nossa. Primeiro, eu fiz todo esse levantamento. Puxei o processo dela da aposentadoria, puxei o Cadastro Nacional de Informações Sociais, fiz esse comparativo com as carteiras e carnês de trabalho que ela pagou. E aí, primeiro detalhe, observei que as remunerações que ela ganhou, recebeu durante a sua vida laborativa, lá no INSS só estava aparecendo de janeiro de 1982 em diante. Mas pela carteira de trabalho, eu observei que ela começou a trabalhar em 1978. Então, na hora de fazer o cálculo,
Só o Cadastro Nacional do INSS não me dava todas as informações. Precisei, no meu sistema, no meu programa de cálculo desse benefício, inserir manualmente todos os salários desde quando ela começou a trabalhar, 1º de fevereiro de 1978. Não podemos cair nesse deslize de só considerar os salários que estão lá no que diz do INSS, porque é revisão da vida toda. Então, meu Deus, tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Se você for direto no INSS. E aí, por exemplo, se ele tiver menos para receber, o INSS vai fazer a revisão e vai vir menos? Não, assim, a lei de 1999 diz que ele tinha que aplicar essa lei de 1999 só pegando os salários de julho de 1994 para frente, se isso fosse trazer um valor melhor de benefício, tá? Então, a lei trouxe uma regra de transição que era para aplicar a lei que desse o melhor benefício ao aposentado. Então, o INSS não pode revisar para piorar. Não pode. Mas por que você vai entrar com um pedido que aí você já vai ficar numa expectativa de um direito que não vai vir, né? De uma diferença que não vai vir. Primeiramente, se essa pessoa fosse lá no INSS e pedir essa revisão, a primeira coisa que o INSS ia fazer, abrir exigência para ela apresentar todos os seus salários de contribuição anteriores a janeiro de 1982, porque ele não ia ter no sistema. Então, essa aposentada tinha que apresentar para o INSS as provas das remunerações anteriores a 1982. Aí a pessoa falou, mas eu não guardei os olerites. Qual é a forma de você ter essas informações? A própria carteira de trabalho. Porque lá numa segunda fase da carteira, tem todas as anotações sobre quando termina os locais que pode anotar os contratos de trabalho. Depois tem a fase das contribuições para os sindicatos que eram feitas e depois alterações de salário. Então você deve buscar essas informações para inserir, para fazer esse cálculo. O salário, a remuneração específica de admissão no trabalho e depois as alterações de salário que foram acontecendo conforme a evolução desse tempo de trabalho. Era uma época que era uma moeda que variava muito, mês a mês, né? A remuneração. Lembra? O cruzeiro, cruzado, cruzeiro real. Então, veja que essa trabalhadora, em maio de 78, a remuneração dela era uma. Em junho de 78, já tem a anotação que aumentou a remuneração. E muito, né? Foi mudando, setembro de 78 foi outra, dobrou. Então veja que tem anotações e você tem que pegar num bom programa de cálculos, colocar todas essas remunerações da moeda vigente da época e esse programa tem que fazer as conversões dessas moedas de cruzeiro, cruzado, cruzeiro real para real e depois este programa também tem que fazer a correção dessas remunerações depois de convertido na moeda real para a atualização até a data que você deu a entrada na aposentadoria. Então, por isso você tem que ter todas essas informações, porque essa pessoa entrou com o pedido da aposentadoria em junho de 2019. Então, você tem que atualizar todos esses salários de contribuição após converter em real para junho de 2019. O INSS, quando apresentou a carta de concessão dessa pessoa aposentada, ele apresentou essa memória de cálculo do benefício, corrigindo todos os salários recebidos mês a mês antes da data da aposentadoria, até a data da aposentadoria, e pegando todos os salários desde quando? Desde quando julho de 1994, que é a regra imposta pela lei de 1999. E aí o INSS fez esse cálculo. Então, para você fazer o cálculo, fazendo a revisão da vida toda, tem que inserir todas as remunerações desde quando começou a trabalhar, colocar nesse programa e verificar se ela vai ter aumento. Precisa ter um programa ou ser um excelente contador economista, porque tem que fazer todas essas conversões. Hoje nós temos programas muito bons que fazem tudo isso. Até se a pessoa quiser, dos próprios sites dos tribunais regionais federais,
tem sistema de cálculos que podem ajudar nessa conta, tá? E aí nós fizemos esse trabalho para ela, colocando todas essas remunerações desde lá de trás, não só desde janeiro. Fiz ainda levando ao erro do INSS, que só me pareceu as remunerações desde janeiro de 1982, né? Não pegou desde 78. O que o meu programa fez? Deu uma renda maior de aposentadoria para ela. Você imagina se eu não observo que o INSS não tinha todos esses salários? Eu poderia passar uma informação equivocada para essa cliente. Olha, a sua aposentadoria lá em junho de 2019, que foi concedida no valor de 2.164, na verdade o valor correto era de 2.255. Poderia deixar a cliente empolgada com uma informação incompleta. Então veja que daí quando eu realmente inseri todos os salários manualmente, com todas as remunerações, desde fevereiro de 1978, que foi quando realmente ela começou a trabalhar, o programa me deu a resposta que o salário de benefício dela de aposentadoria, ao invés de ser de R$ 2.164,28 para junho de 2019, caiu para R$ 2.100,26. Então veja, o caso dela não é da revisão da vida toda. Aplicar a revisão da vida toda ia trazer valor menor de aposentadoria. Então a regra de transição de 1999 para esta aposentada foi mais benéfica. Então, ela não tem revisão nenhuma a pleitear no INSS. E lá no programa e pedir essa revisão, vai ser para o INSS falar que a revisão da vida toda não é aplicável a ela, a fim de melhorar a sua renda de aposentadoria. Então, fica a dica aí, antes de tomar qualquer atitude, né, procura um profissional da sua confiança, não é verdade? Porque o barato sai caro. Não pode ir na foita da informação de uma novidade que está aí, porque pode ser que venha a aumentar, pode, mas se você não fizer as contas previamente, você pode cair numa ilusão e de repente perde-se um tempo à toa e aí não resta nada a mais de renda da sua aposentadoria. É bom fazer conta antes e não cair nessa informação e nessa expectativa, porque às vezes você acaba pagando por um serviço para fazer a revisão e não ganha nada com isso. Não ganha nada. Então, tem que ficar atento, fazer as contas antes. Tem que ficar atento. Doutora, muito obrigado mesmo, né? E continuo falando as nossas entrevistas, né? Na página da Central da Notícia, no programa Convívio, no jornal Gente, né? Se tiver alguma dúvida, deixa a perguntinha assim, que ao decorrer da nossa programação nós vamos respondendo para vocês, tá bom? Semana que vem eu tô de volta com mais Quiz da Previdência com a doutora Fernanda Mascara. Quiz da Previdência. As orientações previdenciárias com a doutora Maria Fernanda Forte Mascaro do Pinho. Realização: Mascaro e Forte Ambrósio Advocacia.